Meus amigos, minhas amigas, a bomba explodiu. A bomba do sistema de corrupção na arbitragem, apostas esportivas. A bomba explodiu com o depoimento do empresário William Rogato hoje na CPI. Até que enfim, um depoimento que realmente tenha sido útil para as investigações de manipulação de resultados. Nós cobramos hoje na primeira edição e que bom que o senhor William Rogato deu seu depoimento. E olha, a bomba explodiu, mas é a parte 1, porque o negócio vai piorar. E ele vai dar nomes. Olha, depoimento daqueles de causar estragos em toda a comissão de arbitragem, no sistema da CBF. Eu vou falar tudo para você agora, depois da vinheta. Meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, numa semana em que a gente completou 30 mil inscritos, um canal que tem pouco menos de 6 meses, né? 30 mil inscritos, um canal dedicado à investigação de tudo que acontece por trás das cortinas, muitas vezes de fumaça, do futebol brasileiro. E hoje, na primeira edição, nós cobramos uma posição da CPI. Havia o pedido do senador Romário para que o empresário ligado a um esquema de manipulação de resultados no campeonato de Brasília, o Candangão, depusesse hoje. E o William Rogato aceitou. Ele compareceu online, ele mora em Portugal, e ele deu o seu depoimento falando sobre John Textor, os jogos citados pelo John Textor, Vasco e Palmeiras, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Ele fala sobre envolvimento de jogadores do São Paulo. Ele fala do seu envolvimento com vários rebaixamentos, diz que tem envolvimento com todas as federações, já rebaixou mais de 26 times. É réu confesso no caso do Candangão. E vai falar da relação que ele tem com árbitros ligados não só a federações estaduais, mas também a árbitros ligados à CBF. Olha, depoimento bombástico do senhor empresário William Rogato. E eu peço a você, antes da gente soltar isso aqui para você, se inscreva aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com geral, porque isso é de interesse geral. É de interesse geral. A primeira parte do depoimento dele é diretamente sobre o John Textor. E ele fala escancaradamente que pessoas que trabalharam para ele no esquema de manipulação de resultados trabalharam contra o John Textor. E aí ele vai tirar o da reta quando fala, não estou aqui para falar da Leila, né? Não quero ir contra a Leila, cita o nome da Leila, cita o nome do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Depois vai dizer que existem presidentes que são totalmente inocentes, e eu acredito nisso. Eu acredito nisso, porque esse esquema de manipulação de resultados muitas vezes é um jogador do time. Como foi no caso do Santos, em 2022, era o Bauerman. É um jogador. Quem disse que o presidente do Santos sabia disso? Isso a gente não tem como garantir, e eu realmente acho que na maioria das vezes não sabem. E aí ele vai deliberadamente falar que pessoas que trabalharam para ele trabalharam contra John Textor. Isso um empresário que não tem medo nenhum de falar. Ele quer virar Marte, ele quer entrar para a história do futebol brasileiro, ele vai entrar. Porque foi o único depoimento que prestou. Eu acho que o do Wilson Luiz Seneme na CPI mostrou toda a incompetência dos árbitros da CBF. E foi muito bom por isso, que a gente pôde apurar como eles não sabem nada realmente do que está acontecendo, não sabem operar nada. Agora, o depoimento de hoje do senhor William Rogato, ele escancarou a corrupção na arbitragem e na CBF. E ele vai falar, além dessa questão envolvendo o John Textor, ele vai dizer, olha, eu não vou dizer, ele tem razão, eu não posso afirmar que o jogador A, B, C e D, mas o pessoal tá achando que ele é louco, e aí tem muita imprensinha aí que acha, né, que para encobertar o produto futebol brasileiro, não vai nem citar o que o William Rogato está falando. Vão esconder. Vamos falar de seleção brasileira, vamos falar até da seleção da Turquia, mas vão esconder
o que foi falado hoje. Só que não dá para esconder, não. Agora, curiosamente, sobre esse jogo, o senador vai perguntar sobre esse jogo, Palmeiras e São Paulo, que ele vai dizer que apostou muito no Palmeiras. Ah, mas por quê? Você tinha alguma informação? Ele vai falar, tinha informação. De onde veio? Não, a gente nem sempre sabe de onde vem. É um jogador que fala demais, abre a boca e tal, mas a gente sempre tinha uma informação, ó, jogo tal, vai ter isso, vão entregar aquilo, tal, e ele ia, apostava, falou que apostou muito a favor do Palmeiras no ano de 2023 e ganhou muito dinheiro. E vai falar que esses jogos citados pelo Textor têm esquema de manipulação de resultados, mas é coisa muito grande e é gente muito grande. São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023 especificamente. Vou falar mais uma vez, vou deixar entre linhas. Esses são grandes. Esses são literalmente grandes. Mas sim, mas são grandes. Okay. Eu não posso chegar aqui pra você e falar, eu não posso vir aqui enfrentar a Leila, cara. Eu não vou. Isso é loucura da minha cabeça. Eu não vou enfrentar o presidente do São Paulo. Mas tem fundamento, né? Tem fundamento. Isso a gente depois... Tem fundamento, total. Agora, vamos pro principal. O principal é a arbitragem. O principal é a arbitragem. Ele vai revelar quanto recebe um árbitro de futebol e vai revelar quanto recebe o árbitro de VAR, o árbitro de vídeo, né? Por isso que às vezes a gente não sabe por que o cara parou de apitar no campo e está apitando no VAR. Ele foi rebaixado? Ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado porque, segundo o empresário ligado a esquemas de manipulação de resultados, o seu William Rogato, um árbitro recebe entre 6 e 7 mil reais por partida. Um árbitro de vídeo recebe entre 1.500 a 2.000 reais por partida. E ele vai falar claramente, você acha que um árbitro que está apitando, ele chega, oferece 50 mil reais para dar cartão amarelo para um jogador. Ele não vai dar? E ele ainda vai falar, isso não é só no Brasil não, isso é no mundo inteiro. Ele vai citar que tem ali na mão dele 2 árbitros na Colômbia que na semana passada participaram de esquemas. Aí vocês vão me perguntar, e as provas? A gente vai falar no final. E as provas? A gente vai falar aqui no final. Mas ele vai falar que tem relação, sim, com árbitros, não só de federações estaduais, como também de árbitros ligados à entidade máxima que comanda o futebol no Brasil, a CBF, e vai falar que, até com certo deboche, né, ele ajuda um árbitro a comprar um pão para sua família e tal, e que árbitro que, para dar um cartão amarelo, dá um pênalti ali, outro aqui e tal, ganhando 6, 7, não vai querer ganhar 50. Você tinha árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros confederação e FIFA? Os dois. Só pra você entender. Só pra você entender. Um árbitro hoje oficial, vou falar um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Eu acho que isso é o piso, não sei se tá ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 pra ele. Você entendeu que hoje a seriedade, Cajuru, do que a gente tá colocando aqui, é realmente uma nação que é apaixonada por futebol, que eu também já tive atletas para vender, onde a gente era o país do futebol, onde todo mundo temia. Aí você vai para a Europa, as pessoas tiram sarro, ou você vai para algum lugar, a gente não tem um reconhecimento mais, que a gente em 2002 foi a última seleção perfeita que a gente teve. Após aquilo, a gente não teve mais futebol. Você não acha muito estranho o árbitro? Você não acha hoje um árbitro que vai pro VAR hoje e ele dá um pênalti, mesmo o VAR falando, vamos lá, não tô falando que o Real Madrid fez, pelo amor de Deus, não vou entender isso. Mas você acha normal um árbitro que o Endrick tá entrando dentro de uma área, começam a puxar, o jogador tá puxando o Endrick. Quando ele entra na área, o cara dá o pênalti? Pô, peraí, analise, fatos. Você acha que o Hulk, né, que foi que é um cara que eu respeito muito, mas chega ali, faz um questionamento pro árbitro, o árbitro vai lá e expulsa ele com 2 amarelos. Você acha que isso é normal? Não é, entende? E tá existindo uma situação do árbitro ali, que ele tem que interagir. E vou falar agora pra você, de antemão, eu acabei de fazer um jogo na Colômbia, eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os 2 árbitros que trabalham pra mim na Colômbia. Primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara, o árbitro, ele ganha pouco. E aí, é o que eu tô falando, o gatilho do futebol tá na máfia. Qual é a máfia? Da federação, da CBF. Entende? Que os caras não repassam para os clubes e eles dependem do clube, mas como não tem esse repasse, você acha que um árbitro hoje, a responsabilidade que tem, é 6 mil, Cajuru? Aí é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão pra fulano de tal, eu vou te dar 50 mil, quer? Ele vai olhar pra um lado e pro outro, põe dinheiro no meu bolso. Desculpa, mano, é tão simples, a matemática é tão perfeita, que não vê quem não quer, cara. Eu não precisava estar aqui falando isso pra você, pro Romário. É tão escancarado o que tá acontecendo hoje, você não tá vendo aí nos interiores aí, Amazonas, o jogador jogando a bola pra dentro do gol, o outro, tá tão feio que, como não acontece nada, e como eu te falei, o sistema nunca faz nada, meu, deixa rolar, é dinheiro. Olha, a gente vai até deixar o link aqui, né, do depoimento dele,
porque realmente é para fazer uma cratera no futebol brasileiro. É para desmoralizar quem tem que ser desmoralizado. E é para muita gente pedir algumas desculpas. Já está na hora de organizar aquela fila das desculpas, né? A gente sempre fala, já está organizando a fila de desculpa para o jogador tal, treinador tal. Eu acho que vai ter jornalista, vai ter empresa, vai ter instituição que vai ter que pedir desculpa para alguém aí. Né? Para alguém aí. E as provas? Ele tem essas provas? Ele tem essas provas. Inclusive, os senadores já estão organizando para a semana que vem uma viagem a Portugal. O William Rogato não mora no Brasil. Se pisar no Brasil, ele vai preso. Ele não mora no Brasil. Ele mora em Portugal e está disposto a entregar todas as provas que ele possui de manipulação de resultados. Isso com nomes, sobrenomes, federações, confederações, clubes, jogadores, tudo detalhado nas provas que o maior nome, o maior empresário envolvido com manipulação de resultados no país, talvez no mundo, o senhor William Rogato. E os senadores vão a Portugal, porque ele não vem ao Brasil de jeito nenhum. Ele mesmo falou, né? No dia que eu pisar no Brasil, eu estou preso. Mas, além de se transformar num mártir do futebol brasileiro, ainda pode ter aí delação premiada, tem muita coisa para favorecer ao corruptor e muito menos para favorecer ao corrupto. Né? O problema são as vítimas da corrupção, que essas foram lesadas, pronto e acabou. Né? Os resultados não voltam mais. Em algumas federações até tiraram títulos e tal, mas eu não sei, né, até que ponto as instituições estão envolvidas. Eu acho que não estão envolvidas. Não tem como Vasco, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza. As instituições nunca estão envolvidas. Quem se envolve com isso são os jogadores. A gente vê os casos no mundo inteiro, são os jogadores. Agora, é muito importante investigar quem participa do jogo sem ter, de certa forma, a obrigação de mudá-lo, que é o árbitro. O árbitro, ele nunca é a estrela do jogo. Ninguém aposta no árbitro. Mas, como disse o empresário William Rogato, eles estão envolvidos até a cabeça com tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Eu fico por aqui, de olho aberto, para ver se, enfim, como é que vai ser o desdobramento disso tudo via mídia, via CBF. John Textor deve se manifestar daqui a pouco, Leila, enfim. Tá? Enfim, eu sei que a bomba explodiu. Vamos ver quem serão os feridos, os sobreviventes e aqueles que vão cair de vez na cratera da corrupção do futebol brasileiro. Até a próxima edição. Tchau, tchau.